Olá, queridos e queridas amantes da egiptologia. Aqui quem fala é a Patrícia, professora, historiadora e mestre especializada em Egito Antigo. Bem-vindos a mais um Nilo de Janeiro e hoje nós vamos conversar brevemente sobre a língua egípcia. Quando a gente fala de língua, a gente precisa entender que qualquer língua que seja falada, seja usada, ou seja, que seja uma língua viva, ela vai se desenvolver, ela vai se modificar, ela vai evoluir de acordo com o uso dos próprios falantes. Então, quando a gente encontra uma língua que ainda é usada, nós percebemos o seu desenvolvimento, como por exemplo o próprio português, que nós conhecemos a palavra você. Nós usamos a palavra você, nós sabemos que ela veio de vários desenvolvimentos, desde de vossa mercê para vós mercê, e depois virou você, e hoje em dia é VC. Bem, brincadeiras à parte, isso é uma prova do desenvolvimento da língua. Então, quando a gente fala de línguas mortas, a gente tem a impressão de que ela ficou parada no tempo. A gente fica presa a uma ideia fixa. E não é bem assim que nós precisamos entender as línguas que hoje em dia estão mortas. Vamos pegar o latim, por exemplo. O latim, ele é uma língua que deu origem a várias outras. O português, o italiano, o romeno. Então, ele se desenvolveu dentro de uma realidade cultural. Quando a gente pega a língua egípcia, muita gente tem a impressão de que ela é uma língua fixa, assim como qualquer outra língua que a gente tem essa impressão porque a gente usa ela de uma forma específica. Só que assim como as outras línguas, como ela foi usada durante quase 3.000 anos, ela se desenvolveu durante esses anos, de acordo com as necessidades dos falantes dessa língua. Então, na verdade, a gente não tem uma língua egípcia, nós temos 5 línguas egípcias. E quais foram essas línguas egípcias? É isso que a gente vai falar um pouquinho no dia de hoje. Para falar sobre língua egípcia, a gente precisa também falar sobre a forma de grafar essa língua. Na nossa língua, nós usamos o alfabeto, que veio do grego, que se desenvolveu, na verdade do grego, que veio dos fenícios, e virou as nossas letras do alfabeto que a gente usa hoje para grafar os nossos fonemas. Então a letra A, ela solta um som, A, né? E juntando esses sons eu produzo a palavra. No caso dos egípcios, a coisa foi um pouco diferente. A forma de grafar a língua egípcia, ela vai se modificar com o passar dos séculos. Inicialmente, essa língua é uma língua pictográfica. O que isso significa? Significa que o símbolo, ele é a própria palavra. Vamos ver um exemplo. Nós temos a palavra per, que é casa. Ela, no hieróglifo egípcio, ela é um símbolo de uma casa bem rudimentar. Então, a própria palavra, ela é a palavra casa. Então, a imagem é casa. Pois bem, isso é uma das formas de se grafar. Com o passar do tempo, como a casinha fazia o som per, se a gente tivesse uma palavra que começava com per, como o caso do faraó, que em egípcio é per a é grande, então grande casa, grande palácio. Então eu vou usar o símbolo da casa para representar o som de faraó, perá. Então, nesse momento, o hieróglifo, ele deixa de ser pictográfico para ser fonográfico. Ele vira um fonema.
ele passa a representar um som, assim como a letra A tem o som A. Então, dependendo do período que nós estamos trabalhando, ou até mesmo do uso da palavra naquela língua, nós vamos ter em egípcio a imagem representando a própria coisa que ele quer representar, ou então a gente está usando a imagem porque ela tem um som que faz parte de uma palavra. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso hoje, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas é importante que vocês entendam essa diferenciação. Dentro da língua egípcia, a gente vai ter símbolos que vão ter funções específicas. Eu já falei algumas delas. Alguns hieróglifos, eles vão representar a própria coisa que eles estão mostrando na imagem, como o caso de casa. Às vezes, eles vão ser fonográficos, como eu acabei de falar. Eles vão representar fonemas. Então, eles vão representar o som e não a coisa. E outros símbolos vão ser, na verdade, um indicativo para o leitor do tipo de palavra que está sendo usada. É o que a gente vai chamar de determinativo. Então, no final de algumas palavras, alguns símbolos vão ser colocados para demonstrar coisas diversas. Por exemplo, que aquela palavra está ligada a um conceito abstrato, ou que aquela palavra está ligada a uma divindade, ou que aquela palavra está ligada ao conceito de masculino. Então, esses símbolos, eles não têm som, porque eles não fazem parte da palavra. Eles são indicadores da função, do significado da palavra. Então, dentre as imagens que nós temos dos hieróglifos, nós temos 3 formas de se grafar. O hieróglifo, ele pode ser, então, pictográfico, fonográfico ou um determinativo. Passando por isso, nós vamos ter os hieróglifos que todo mundo conhece, aqueles desenhinhos bonitinhos, né? Os desenhos estão aqui representados nessa imagem linda desse livro que eu amo de paixão, do François Neveu. E nós vamos ter também o hierático. Porque, gente, vamos né, entender que fazer esses símbolos, essas imagens, elas são muito complexas. E se a gente pensar para um escriba no dia a dia ter que representar essas imagens num papiro, seria altamente trabalhoso e demoraria muito tempo, além de ocupar um espaço muito grande dentro do papiro. E vamos lembrar que papiro é um produto muito caro. Um produto caro porque ele é muito difícil de ser produzido, ele demora muito para ser produzido, então no dia a dia só se usa papiro para coisas que vão ficar fixas, que não vão ser modificadas. Para outras coisas do dia a dia era mais comum se usar a óstraca, no plural, né? Ou ostracon no singular. Então, as óstraca, elas são pedaços de vaso. Então, um vaso quebrou. Você vai jogar fora? Não. Os egípcios usavam os vasos, esses pedaços de vaso quebrado, como folha de rascunho. E aí sim, depois que eles fizeram o rascunho, eles passavam para o papiro. Então, se a gente pensar que esse papiro precisa ser usado para algo importante e que eu consiga usar o máximo do papiro em toda a sua extensão e poder escrever o máximo possível no menor espaço possível, os escribas eles foram readaptando as imagens dos hieróglifos em símbolos mais rápidos e mais simplificados. E é daí que vai surgir o hierático. Então, gente, quando nós precisamos pegar um texto que está escrito em hierático, a gente precisa fazer um trabalho. Na verdade,
O trabalho de leitura de um hieróglifo, apesar da gente ver todo mundo bonitinho ali, existem algumas fórmulas que nós conseguimos ler rápido, porque são fórmulas que toda hora aparecem, então a gente sabe o que elas significam. Mas se eu pegar um texto mais longo, não dá pra você ler assim, igual a gente lê um livro, sabe? Ou como vocês veem no filme da Múmia, que ele pegava, a Eve, né, no filme da Múmia ficava fazendo os dedos assim e lia perfeitamente. Não é assim que funciona. Como é que funciona no nosso trabalho de tradução? A gente vai pegar, primeiro, os hieróglifos. Se você tiver o arquivo em hieróglifo, a gente vai passar esses hieróglifos para uma forma fonética, para as nossas letras e algumas letras que não são do nosso alfabeto, do alfabeto grego, fenício, mas representativos de fonemas. Depois que eu passo isso se chama transliteração, passar a imagem para uma letra pra gente. Depois disso, eu preciso descobrir onde estão as palavras, porque não tem separação de palavras, não tem pontuação, não tem vírgula. Isso tudo somos nós que temos que fazer. A gente vai aprendendo com o passar do tempo aonde estão, o que é uma palavra, onde ela termina, onde começa a próxima palavra. E depois dessa transliteração e essa separação, então, das palavras e das frases, aí sim que começa o trabalho de tradução. Agora, se eu pego um documento que não está nem escrito no hieróglifo, aí eu tenho um terceiro trabalho. Se eu tiver um documento em hierático, eu preciso passar o hierático para a forma hieroglífica dele, e depois do hieróglifo eu preciso passar para a transliteração, e depois da transliteração é que eu posso fazer a tradução em si. Então é um trabalho longo e difícil e complexo. E aí nós chegamos então no desenvolvimento da língua. Por quê? Como eu falei no início, as línguas vivas, elas se desenvolvem de acordo com as necessidades dos falantes. Então, o que aconteceu com a língua egípcia? Com o passar dos séculos, essa língua ela foi se desenvolvendo e se modificando. Então, na verdade, a gente não tem uma língua egípcia, nós temos 5 línguas egípcias. E agora eu vou falar bem brevemente sobre essas 5 línguas, e aí nós terminamos o nosso vídeo de hoje, porque eu já acredito que esse vídeo já vai estar bem longo. Então vamos lá, vamos entender algumas coisas. A primeira forma da língua egípcia vai ser o que a gente conhece como egípcio antigo ou egípcio arcaico. Essa língua, obviamente, apareceu no início da história egípcia, portanto, nós encontramos o egípcio arcaico nos registros, principalmente do período do Reino Antigo. Se você não sabe o que é o Reino Antigo, recomendo que você vá lá no meu vídeo sobre a cronologia egípcia para aprender um pouquinho sobre essa história da nossa cronologia. Então, nós encontramos essa língua chamada egípcio arcaico ou egípcio antigo em que tipos de documentos? O documento mais famoso são os textos das pirâmides. Os textos das pirâmides estão escritos nessa forma, nessa primeira forma do egípcio. Ela tem uma característica de ser o mais sintética e objetiva possível. Então é aí que vocês encontram a maioria dos pictogramas que nós falamos no início do nosso vídeo. E a quantidade de hieróglifos é relativamente menor do que em outros períodos da história egípcia. Passando os séculos, nós começamos a ter uma modificação em alguns aspectos da visão do uso dos verbos, algumas questões em relação ao posicionamento de palavras, que eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos aqui, mas nasce então o que a gente chama na egiptologia de egípcio médio, ou mais conhecido
como egípcio clássico. O que é o egípcio clássico? É o desenvolvimento, então, do egípcio antigo ou egípcio arcaico. Nós passamos a encontrar o egípcio médio, o egípcio clássico, lá para o final do primeiro período intermediário e início, então, do Reino Médio. Novamente, se você não sabe do que eu tô falando, vai lá no meu vídeo sobre a cronologia egípcia. Então, gente, o egípcio médio, ele vai ganhar esse nome de egípcio clássico porque, na verdade, ele meio que padronizou a estrutura gramatical e vocabular do egípcio. E ele vai ser chamado de clássico porque, apesar da língua ter se desenvolvido após o egípcio clássico, a gente vai encontrar principalmente documentos religiosos escritos em egípcio médio até o final da história do Egito faraônico. Apesar de que lá no final, esses escribas, eles apenas copiavam o que eles tinham de outros documentos. A gente percebe que muitas vezes eles não sabiam o que eles estavam escrevendo por causa de alguns erros gramaticais que esses escribas lá do final da história faraônica vão cometer nos papiros que eles copiam. Mas como era um texto sagrado, um texto religioso, eles não traduziram para a nova língua egípcia. Ele vai se manter. Então a gente encontra a maior quantidade de documentos em egípcio médio e por isso os egiptólogos, quando começaram o seu trabalho de tradução, lá no século XIX, eles vão chamar esse egípcio de egípcio clássico, porque ele vai ter esse uso contínuo após o seu estabelecimento como língua. Após o egípcio clássico, nós vamos ter o neo-egípcio. Essa é a minha gramaticazinha sobre neo-egípcio. O neo-egípcio, ou egípcio novo, vai começar a aparecer como língua escrita no Reino Novo. O que a gente sabe, o que a gente percebe pelos nossos conhecimentos de todas as línguas que existem nos dias de hoje, é que a língua ela só passa a ser colocada de uma forma estruturada, formalizada dentro de uma gramática ou dentro das situações mais formais, depois que ela passou muito tempo sendo usada de forma oral. Então, o que a gente acredita é que o neo-egípcio ele já estava sendo usado lá no segundo período intermediário e no Reino Novo a gente começa a encontrar documentos oficiais escritos nessa língua. E aí sim, o neo-egípcio ele tem umas mudanças bem grandes no quesito gramatical mesmo. Uma coisa maravilhosa do neo-egípcio é que ele, pela primeira vez, ele segue uma ordem parecida com o que a gente faz. Então, as nossas frases, elas têm sujeito, o verbo e o predicado. Em egípcio clássico, essa ordem não é exatamente assim. E quando chega o neo-egípcio, todas as frases, graças a Deus, elas seguem esse raciocínio. Então a gente vai ter sempre o sujeito, o verbo e o predicado. Facilita muito no entendimento e na tradução de várias palavras e várias frases. Uma outra coisa que vai aparecer no neo-egípcio é a introdução de artigos, como artigos definidos. Então, a menina, o irmão, isso também ajuda bastante a gente a entender exatamente o que o egípcio está querendo dizer. No caso do médio egípcio, existem algumas possíveis traduções por causa dessa falta de grafia e muitas outras coisas. O que a gente percebe com o passar desse desenvolvimento da língua egípcia é que o neo-egípcio ele vai se utilizar com muito mais força dos fonogramas e vai diminuir o uso dos pictogramas.
Então, por causa disso, vai haver necessidade de aumentar a quantidade de hieróglifos. Então, do egípcio arcaico pro neo-egípcio, já do arcaico pro clássico, já houve um aumento da quantidade de hieróglifos, e do egípcio médio para o neo-egípcio, nós temos um crescimento ainda maior desses símbolos hieroglíficos, por causa dessa necessidade de registrar os fonemas. Isso também está muito ligado porque ao período do Reino Novo, em que o egípcio ele sai pela primeira vez com muito mais força da sua zona de conforto, do seu país. Eles vão invadir outros países, invadir outras nações. País e nação, esquece. Outros povos. Fica mais legal. Historicamente falando, antropologicamente falando, a escolha pela palavra nação não foi a melhor das escolhas. Então, eles vão entrar em contato muito maior com os núbios, vão entrar em contato com os povos dali do Oriente Médio. E aí, eles precisam, por exemplo, nos seus textos, registrar nomes de pessoas de fora do Egito. E para isso, eles precisam ouvir os fonemas do nome da pessoa, por exemplo, e grafar fonema por fonema, para que a pessoa, quando lesse aquilo, conseguisse pronunciar. Porque no egípcio, você podia abreviar ou colocar símbolos que todo escriba entenderia e não teria problema. Mas no caso de nomes estrangeiros, isso não seria possível. Então era importante grafar os fonemas. Passou-se, o neo-egípcio vai continuar sendo usado durante muitos séculos. E aí nós tivemos a invasão do Alexandre o Grande e a gente vai ter um período da história egípcia que os Ptolomeus gregos vão governar o Egito como faraós. E aí nós vamos ter a primeira mistura, não do Brasil com o Egito, mas uma mistura do Egito com a Grécia. E aí a gente vai ter a introdução do demótico. O demótico já faz algumas mudanças bem grandes, porque ele mistura um pouquinho do grego com o egípcio. Então, nós temos essa mistura de palavras, de fonemas, de grafias. Então, já é uma mudança bem grande. Então, é durante o período ptolomaico, principalmente, que nós temos a introdução do demótico. E, por fim, mais pra frente, quando o Egito, ele tem um período de cristianização, a gente vai ter a mistura ainda mais profunda do grego com o egípcio, utilizando inclusive símbolos do alfabeto grego para representar as palavras. Então não se representa mais nem com hierático nem com hieróglifo, vão se representar o texto com as letras gregas e algumas letras que não são gregas porque estão relacionadas a fonemas egípcios que não existem no grego. Então vai ter essa adição, e essa nova estrutura da língua é a última forma que nós temos do egípcio, que é o copta. Nós ainda encontramos o copta sendo falado, então o copta ainda é uma língua viva, mas é uma língua muito pouco usada em situações bastante restritas nos ambientes religiosos católicos egípcios. Então, quando vocês forem para o Egito, vocês vão ver que existem igrejas não católicas, igrejas cristãs, porque é uma versão do cristianismo ligada aos coptas. Então são igrejas coptas, eles são cristãos, mas não são católicos. Existem pessoas que falam o copta e as missas nas igrejas coptas são rezadas em copta. E foi graças ao copta, ao conhecimento de copta do Champollion, que ele conseguiu fazer as primeiras traduções do egípcio lá na Pedra de Roseta. Mas vamos falar sobre a Pedra de Roseta num outro vídeo, senão a gente não vai terminar esse vídeo nunca. Uma coisa vai levando a outra e se deixar, eu vou falando aqui.
Mas então, como copta, a gente chega ao último estágio da língua egípcia. Ela ainda é falada, então com certeza houve alguns desenvolvimentos dessa língua em comparação ao que deveria ter sido falado no início dela, mas ela é o último estágio da língua que nós conhecemos lá nos templos, que nós vemos nos documentários, nos filmes, nos hieróglifos. E é isso, gente. São essas 5 formas, então, da língua egípcia. Egípcio arcaico, egípcio clássico, neo-egípcio, demótico e copta. E nós temos até os dias de hoje, então, o copta sendo falado. E é isso, gente. Por hoje a gente fica com essas informações. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se algo não ficou claro, deixa aqui nos comentários o que vocês não entenderam, que eu posso talvez fazer um novo vídeo explicando ou falando alguma coisa sobre esse assunto que talvez não tenha ficado claro, ou alguma curiosidade que vocês tenham sobre a língua egípcia. Ainda vamos falar bastante sobre língua egípcia. Continue aqui no canal. Se vocês gostaram, gente, dá uma curtida, dá um like aqui embaixo que ajuda bastante a gente. Se vocês querem continuar sendo informados sobre novos vídeos que vão aparecendo aqui, por favor, não deixa de se inscrever. Inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, que vocês vão ficar sabendo sempre que eu fizer um vídeo novo, vocês vão ser informados pelo YouTube. E é isso, gente. Muito obrigada e nós nos vemos no próximo vídeo.